bom dia, meu povo. Café Alquímico de número 19 no ar. Pega sua xícara de café, de chá, que hoje a gente vai falar de um tema entre tempos. Eu intuí esse tema, né? E a gente, ao longo da nossa vida, passa por momentos assim. E na verdade a gente quer passar por eles com muita pressa. Se chama Entre o Fim e o Recomeço. Quem nunca sabe aquele momento onde algo está concluindo na sua vida e algo está prestes a começar, mas às vezes você não tem muita clareza do que é, e aí você fica entre tempos, à deriva, numa indefinição, aquela sensação desconfortável de, meu Deus, cadê o meu chão, cadê o meu porto, cadê a estrutura? E aí você fica ali durante um tempo. Normalmente, como a gente é treinado em ter tudo já organizado, definido, estruturado, alinhado, a gente busca passar por esses momentos muitas vezes com muita pressa, com muita angústia, com muita ansiedade. E a gente nunca parou para se perguntar. Nunca não, né? Acho que existem pessoas que já têm essa sabedoria, mas de modo geral a gente não busca parar para se perguntar o que é que esses intervalos querem nos contar. Qual a sabedoria que existe entre os tempos? A gente vive numa sociedade onde o paradigma está muito conectado a definir, controlar, dar um nome, de alguma forma gerar resultado, uma sociedade viciada em resultados. E quando esse resultado não está definido, parece que está inadequado, parece que está errado, ficar ali naquele time, né? Na deriva entre os tempos. E nesses momentos a gente esquece que a vida ela tem ritmos e que às vezes você tá sem definição no intervalo, é justamente o movimento que você precisa para se preparar, para se reorganizar, para se alinhar com o novo. Mas antes do novo existe uma etapa que eu percebo muitas vezes nos meus atendimentos também na terapia, que é quando a gente não processa com presença o ciclo anterior, o ciclo que vai começar, ele costuma vir meio atravessado. Então é muito importante a gente viver os lutos de fases que se concluíram na nossa vida. Seja um trabalho que você dedicou sua energia e seu tempo, seja um projeto no qual você fez parte, seja uma mudança de casa, seja a saída da casa da sua família para você ir morar só, seja o fim de um relacionamento. Porque senão, se a gente não processa e não dá esse tempo de honrar aquilo que passou na nossa vida, muitas vezes a gente não alcançou a presença necessária para que esse recomeço realmente a gente esteja inteiro ali, esteja transformado ali. E o que eu vejo muito na terapia é isso, assim, pessoas que
estão muito agoniadas para passar logo para a próxima fase, que estão nesses tempos. Ou então pessoas que já começaram uma nova fase, né? Seja um novo relacionamento, um novo trabalho, uma mudança, mas que estão muito carregadas, estão muito pesadas de angústia, ou estão ainda se questionando se o novo é realmente algo que elas querem. E às vezes até é, mas o que faltou, o que precisou foi que o passado fosse integrado. Ai, Elaine, como é que integra o passado? Quando a gente vai se alinhar com a sabedoria profunda da vida, tudo aquilo que está saindo deixou grandes lições, deixou grandes aprendizados. Por mais que seja uma fase, um passado ou uma relação, algo muito ruim, muito desconfortável, na verdade, justamente ali é que, se a gente for avaliar, convidou a gente a desenvolver várias virtudes, muitas vezes convidou a gente a ter outra postura na vida. Às vezes uma fase difícil nos ensina a ser pacientes, nos ensina a aprender a receber ajuda, nos ensina a entender que nem tudo é do nosso jeito e que às vezes a gente precisa se alinhar com os ritmos naturais do tempo de cada coisa. Nos ensina resiliência, nos ensina paciência. E quando você tem muita pressa de sair correndo dessa fase e pular para outra, você não consegue integrar, você vai para outra fase muitas vezes com o mesmo padrão de repetição. E aí quando o novo chega, em vez de você aproveitar na inteireza e no aprendizado que às vezes a fase anterior queria te ensinar, você vai do mesmo jeito. E aí ali o novo muitas vezes chega, muda o cenário, muda a rotina, muda a relação, muda o trabalho. E se o seu padrão interno, se você não colher os aprendizados, você pode inclusive transformar aquela fase em algo repetitivo, aquele novo em algo repetitivo. Tem vários exemplos, eu vou trazer relacionamento amoroso, por exemplo. Em termos de terapia, em termos de psicologia, quando a gente, por exemplo, saiu de um relacionamento muito longo e mal processa esse relacionamento, vamos dizer que você estava num relacionamento há 10 anos, ou sei lá, 5 anos, 2 anos, o que seja, relacionamentos profundos, e você, sei lá, dá 2 semanas, dá 2 meses e você já pula para outra relação, as chances de você repetir o que não funcionou da relação anterior são altíssimas, né? Ou de você atrair uma pessoa com questões parecidas. Digamos que você, no relacionamento anterior, saiu porque a pessoa era muito ciumenta. Quando você vai pular para o próximo relacionamento, provavelmente você vai enfrentar questões de ciúme e insegurança com essa pessoa também. Então, algo em você, da sua energia, que a gente chama de campo eletromagnético, né, que é a sua forma de pensar e sentir, não mudou. Então, você precisa, nesse tempo de processamento, meu Deus, o que eu aprendi dessa relação? O que foi? Qual foi a minha responsabilidade no que aconteceu? O que essa pessoa me ensinou? Então, tem umas perguntas importantes que a gente precisa se fazer antes de passar para a próxima fase. Mesma coisa com o trabalho. Nossa, eu tinha um chefe abusivo no trabalho anterior, então eu saí. E por mais que você saia e já comece o novo, dentro desse tempo do novo, busque um espaço de intervalo, de entender o que é que aquele trabalho te ensinou, o que é que você aprendeu daquilo. Viva o luto também, né? Às vezes vem uma tristeza, vem uma sensação de fase que está acabando, ou vem uma integração mesmo. Então é muito importante a gente respeitar esses ciclos para que a gente siga inteiro para outra fase. Mas o que acontece de modo geral é que o nosso ego, que quer controlar tudo, quando eu falo ego, gente, aqui eu vou falar numa linguagem mais espiritualizada. O ego é o nosso mecanismo de defesa, né? A repetição do que nos ensinaram.
o ego ele quer preencher rapidamente os desconfortos, ele quer buscar a solução, ele quer buscar o preencher logo o vazio. A gente tem uma dinâmica muito profunda de, nossa, eu quero tapar logo esse buraco, eu quero preencher logo esse vazio, eu quero resolver, quero colocar algo no lugar. E muitas vezes essa pressa desconecta a gente de fazer perguntas importantes. Por exemplo, do que você está fugindo com essa pressa de querer sair logo desse intervalo entre os tempos? Qual pergunta você precisa se fazer, sabe? Porque tudo que o ego quer é a segurança. Mas essas pausas são necessárias para que a gente consiga nos ouvir com clareza. Então, qual que é a sabedoria das travessias? Eu sinto que ela está muito conectada a você entender que uma versão sua antiga, né, dessa fase que está terminando, ela está precisando ir, morrendo junto com essa fase para que você renasça nesse recomeço. E eu gosto muito daquela analogia da borboleta. Então, vai ter a fase em que desses intervalos é como se sua vida estivesse num casulo ali. E você não vê muita perspectiva, não tem aquele controle daquele planejamento muitas vezes certinho do que é que vai acontecer, como que as coisas vão se desenrolar. Mas às vezes é justamente nesse tempo que você está se transformando, né? Você está deixando uma forma de pensar, uma forma de processar as coisas. Às vezes você precisa desenvolver alguma habilidade nova. E é esse tempo de gestação, né, da lagarta, ou seja, dessa sua nova fase. Às vezes está meio escuro ali, você não tem muita ideia de para onde você está indo. Mas aí essas perguntas de que, meu Deus, quem eu sou agora? Antes de você começar essa nova fase, ela pode revelar aspectos importantíssimos, né, desse timing. Eu até falei no Café Alquímico passado sobre como foi importante para mim. Eu volto a repetir o retiro de silêncio que eu fiz em um aniversário meu, né, foi pouco antes do meu aniversário, e foi esse momento, né, de antes de começar a novidade, refletir, entender o que foi que eu aprendi da fase que tinha passado, quais comportamentos meus, quais formas de pensar eu não gostaria mais de levar. Eu percebia que não fazia mais parte de quem eu estava me tornando. Quem que eu já estava me tornando, mas que eu não estava me dando conta de perceber, sabe? Será que tudo, né? Será que já não era o momento de eu começar a fazer isso aqui, a começar a falar das coisas que vem me ajudando, que eu venho percebendo? Será que já não era o momento de eu compartilhar as histórias dos meus clientes, dos meus atendimentos? Será que já não era a hora de eu começar a parar de me importar tanto com o que os outros iam pensar, ou parar de ficar esperando a aprovação? Então todas essas clarezas foram me chegando justamente porque eu não tive pressa de já pular para uma nova forma de pensar, para um novo projeto aqui no trabalho, sem o processamento da fase anterior. Então eu convido, se você está vivendo esse momento de incerteza, de transição, algo que você já sabe que está encerrando na sua vida, sabe? Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja um projeto. Antes de querer pular para o próximo, né? O planejar é muito importante, tá, gente? Não é sobre isso. Mas antes de já se jogar, de já começar de cabeça, faça essa reflexão, né? Quem que você quer ser nessa nova fase? O que é que você quer deixar para trás? É muito simples, essas duas perguntas. O que é que eu preciso deixar para trás que vai me fazer caminhar mais leve? O que é que eu aprendi da fase anterior? Quem eu quero ser? Quem eu já sou, na verdade, é que eu nem me dei conta e eu quero levar para essa nova fase. O que é que eu quero desenvolver nesse novo que está surgindo, nesse novo começo, nesse novo recomeço? E tenha como base essa nova fase que eu quero começar, esse novo que eu quero que entre na minha vida. A motivação é algo que eu tô indo por medo de, sei lá, medo de
de não ser boa o suficiente, ou então porque eu quero agradar e eu tenho medo de não ser aceito. Se for pelo medo, talvez não seja uma motivação muito saudável. Agora, se for da presença, de tipo, nossa, mesmo que seja desconfortável começar isso, ou mesmo que seja algo que eu queira muito, né? Eu tô na presença, é isso mesmo, eu tô inteira, então vai. Comece essa nova fase. E meu convite é, se você tá vivendo essas travessias, né? Terminou um relacionamento e tá pensando em começar outro, ou então tá pensando em começar um novo trabalho, ou então tá pensando em se mudar de casa, mudar de país, o que seja, faça essas perguntas. E se você tá com muita dificuldade de fazer essas travessias sozinho, sozinha, se você não tá conseguindo perceber qual é o ouro, né? Gosto muito de fazer analogia à alquimia, qual é o ouro dessas fases que estão terminando. Um processo terapêutico pode ser muito bom, porque tem aprendizados e comportamentos e formas de existir que ficam numa zona cinzenta que a gente chama de ponto cego. Você não consegue absorver, você não consegue ver. Principalmente quando aparentemente é uma fase muito ruim. Você fala, nossa, mas não tem nada de bom nisso. Sempre tem um ouro, sempre tem um aprendizado, porque a vida ela não dá ponto sem nó. Eu vou deixar aqui a analogia da natureza, assim. Vocês percebem que, por exemplo, quando uma árvore está mudando de estação e aquelas velhas folhas estão caindo, que ela não vai ficar se questionando nem tentando segurar as folhas, faz parte deixar o velho ir. E para que você vá para o novo renovado mesmo. E é isso, né? Acho que um processo terapêutico ajuda muito, assim, mediante perguntas, né? Eu percebo que é a arte de perguntar. A gente, enquanto terapeuta, a gente precisa estar muito conectado com a arte de perguntar para vocês algumas coisas, para abrir a caixa de Pandora, para que você pense e reflita em coisas que nunca, às vezes, nem tinha passado pela sua cabeça. E aí, de repente, você vai entendendo, nossa, não foi tão ruim assim. Essa fase que está acabando, na verdade, está sendo fundamental para esse novo que eu quero começar. Porque ali eu consegui colher esse ouro para que eu vá para o novo. Então é isso, as minhas ferramentas eu sempre falo aqui, mas é sempre bom reforçar. Tem o tarô para isso, que é um ótimo diagnóstico. Se for um luto muito profundo que você está vivendo, tem a terapia, tem um acompanhamento, onde vai ter acolhimento, onde vai ter escuta, onde você vai ser convidado a colher as virtudes e o ouro dessas fases e entender quem você é no novo que você mesmo pode começar, em vez de ficar esperando algo, ou o novo que chegue inesperado na sua vida, enfim. E seja lá o que você esteja vivendo, não se desespere tanto quando essa travessia acontecer, essa deriva, esse intervalo. Entenda, ok, se eu tô tendo esse intervalo aqui, vou aproveitar ele, pode ser que é justamente o que eu preciso para começar com soberania, com autonomia, com presença, com inteireza, o novo. Então, ótimos recomeços para vocês, ótimas travessias e a gente se vê no próximo café.